Você já deve ter visto em vários lugares pela internet, depois do nosso fatídico ponto de virada em 2020, pós-pandemia, que a gente começou a ver o mundo de uma forma totalmente diferente e que as coisas aconteceram muito rápido, começou a se fazer cada vez mais a pergunta: qual é o profissional do futuro? Quando a gente fala de futuro, não é um futuro tão distante assim. O avanço da tecnologia, do desenvolvimento da inteligência artificial vem deixando muita gente de cabelo em pé, e com razão. Vamos se preparar para esse futuro fatídico que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Se você não me conhece, meu nome é Flávia, eu trabalho com consultoria e mentoria para gestão do tempo e produtividade para pessoas cansadas, e eu também estou fazendo mestrado em gestão do conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu falo com você que está cansado de viver em um mundo que não faz sentido nenhum, mas que você tem que continuar pagando as contas. Eu te ensino formas de estar sendo estratégico e realizando ações que vão te deixar mais perto dos seus objetivos sem exaustão. Vamos começar com ele. O contexto. O mundo pós-pandemia foi denominado mundo bunny, que do inglês se traduz frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Nassim Taleb, no livro Antifrágil, diz que sistemas complexos e fortemente unidos tendem a ser frágeis e não lineares, o que, por sua vez, é incompreensível e, como resultado, gera ansiedade. Uma sumarização muito rápida de algo muito complexo. Vamos explicar o que eu acabei de falar. A fragilidade foi sentida por todos nós no momento em que o lockdown foi declarado. Houve um desespero geral e a pergunta de e agora? O que vai ser da gente? Essa sensação de que o nosso mundo pode virar de pernas para o ar a qualquer momento nos gera ansiedade. A ansiedade ela é trazida no livro A Sociedade do Cansaço como algo sistêmico, algo que não é somente de um indivíduo e que mesmo que a gente tente controlar a nossa ansiedade, a própria sociedade nos coloca nesse modelo mental, nos coloca nesse movimento de estarmos sempre ansiosos. Então fica difícil a gente controlar esse tipo de coisa quando todo mundo está ansioso. A não linearidade, ela é presente na nossa vida quando a gente pensa que estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo no mundo inteiro e que não necessariamente está interferindo no aqui e agora da minha vida. Vamos pensar na guerra da Ucrânia. Quando foi declarada a guerra da Ucrânia, eu e você, eu espero, não sentiu nenhuma bomba cair sobre sua cabeça ou próximo da sua casa. Dessa forma, a gente se distancia das realidades paralelas, o que cria o famoso preconceito e extremismo de muitos lados. Porque a gente parte do princípio de que a realidade majoritária é a minha, porque é a bolha que eu vivo, é como todo mundo em minha volta se relaciona, pensa e fala. Logo, a maioria da população é assim, mas não necessariamente. Os algoritmos das redes sociais têm colocado a gente ainda mais profundo nessas bolhas, que é um problema, porque a gente se distancia da pluralidade que existe no mundo. Incompreensibilidade. Não preciso nem explicar. As coisas ficaram incompreensíveis. Eu não sei mais do que fazer. É tudo muito rápido, é tudo muito saturante. As coisas vêm e vão e eu nem processei ainda o que tá acontecendo. Aí vem o ChatGPT, aí vem o Elon Musk, aí vem um monte de gente falando questões de política, saúde, bem-estar, eu não sei muito bem onde me colocar, porque a minha profissão vai ficar defasada ou não vai ficar defasada, livro que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer, o que tem moda, o que não tá. É muita coisa. E aí a gente tem essa sensação de que eu não sei o que eu tô fazendo, o que é completamente normal. Esses fatores que eu tô falando aqui pra vocês, eles foram acelerados nos últimos 3 anos por algumas questões. Primeiro, nós tivemos a pandemia e a adesão em massa do home office. Profissionais prestadores de serviços se viram enclausurados dentro de casa e com o comodismo de ter um computador no colo e poder trabalhar da onde quisesse, de pijama, fazendo a hora que quisesse, enfim. Só que isso também gerou um problema, porque a barreira que separava trabalho de vida pessoal deixou de existir, porque você trabalha na sua própria casa. E aí o trabalho começa na hora que você acorda e começa a responder o WhatsApp e só termina quando você vai dormir e dá uma checada no e-mail. E às vezes ainda bate aquela insônia na madrugada e você lembra que tinha uma coisa para fazer e aí pega o celular e quando vê 3 da manhã e tá trabalhando. O segundo ponto é a digitalização dos trabalhos. A automação tem feito com que muitos profissionais tenham se voltado cada vez mais a serem especialistas de software. Um exemplo ainda distante da maioria dos brasileiros, mas que já vem sendo adotado em massa na China, é a questão das entregas feitas por drones.
Vou deixar aqui um videozinho mostrando para vocês como que funciona. Basicamente, o drone pega e entrega no local onde você fez a compra e leva até a sua casa, deixando encomenda na sua porta. Uma questão muito impactante na nossa vida é que nós estamos vivendo a era do conhecimento. Quando nós tivemos a Revolução Industrial lá no século passado, há 100 anos atrás, nós tivemos a era da operação, em que as pessoas eram bichinhos operacionais. A gente só fazia o trabalho manual, não exigia do nosso cérebro. Inclusive, tem uma frase famosa que fala que o funcionário tem que chegar e deixar a cabeça, deixar o cérebro pendurado antes de entrar na fábrica, porque não era necessário fazer uso dele. Depois nós viemos com a digitalização em massa acontecendo nos anos 90, principalmente com o início da internet, e quem tinha informação era rei. Então nós passamos para a era da informação. Quem tinha mais dados é quem mandava mais no mundo, pois eu sabia o que meu cliente queria, eu sabia onde ele morava, quantos anos ele tinha, eu tenho tudo isso armazenado no meu sistema. Só que hoje, até uma microempresa, até um MEI consegue fazer esse tipo de armazenamento, então não virou mais diferencial competitivo. E agora, qual é a era que nós vivemos? A era do conhecimento. Mas qual é a diferença de conhecimento e informação? Vocês recebem muita informação ao longo dos seus dias, mas não quer dizer que vocês fazem alguma coisa com elas. Conhecimento é a informação bem utilizada de forma estratégica e que é colocada em prática de forma de uma prática que você colocou para facilitar o seu dia a dia. Vi um vídeo da Flávia, peguei uma dica, coloquei em prática. Essa é a diferença principal entre informação e conhecimento. E onde que nós vemos o conhecimento, a era do conhecimento estar tangivelmente sendo colocada a postos na nossa vida? No boom dos prestadores de serviço e criadores de conteúdo. Não é mais sobre fazer o Get Ready With Me no TikTok e colocar o look que eu estou usando, mas é sobre eu dizer que essa cor harmoniza mais com esse tom de pele, que daí fica melhor dessa forma, e aí esse formato de corpo fica melhor com esse tipo de saia. Esse tipo de informação é útil e vira conhecimento. E vindo de encontro com essa questão da área do conhecimento, as pessoas estão passando a questionar, por exemplo, o sistema educacional vigente nos dias de hoje. Porque não faz sentido eu aprender um monte de fórmula que eu não vou mais usar na vida, mas faz sentido eu ter um desenvolvimento racional lógico, que não necessariamente precisa ser desenvolvido através da memorização de um monte de fórmulas. E esse tipo de questionamento, esse tipo de embate que está existindo, principalmente com as gerações que vieram já com o celular e um computador na mão, fez com que agilizasse e facilitasse a inserção no mundo do ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial que compila uma série de informações que foram distribuídas na internet do mundo inteiro, desde artigos acadêmicos até o seu tweet na madrugada. E quando você pede alguma informação compilada, algum conhecimento específico, ele vasculha essas informações todas que ele tem no banco de dados e ele te dá a melhor resposta. E o mais legal do ChatGPT é que ele aprende contigo. Então você pode, num diálogo, ensinar ele a falar da sua forma, pensar da sua forma, entender melhor a sua profissão e trazer respostas que sejam condizentes à sua realidade, ao que você precisa. É muito legal, mas também é assustador. O ChatGPT, ele já fez estratégias de redes sociais completas, pode criar livros de literatura, ele pode trazer uma redação específica para você, ele pode legendar um texto e ele traduz para qualquer língua muito melhor que o Google Tradutor. Isso são só algumas coisas que o ChatGPT faz, o que acaba colocando algumas profissões em questionamento. Outra questão muito importante de ser trazida aqui, que está fazendo com que a gente repense o nosso modelo atual mercadológico, é a questão da desconfiança que as pessoas têm das grandes corporações. Nós confiamos muito mais em pessoas do que em empresas que a gente não tem proximidade nenhuma e que a gente sabe que só quer lucrar em cima de nós. Tanto que nós vemos a Magalu e até mesmo a Nath da Natura, que são avatares que humanizam marcas enormes. Quando a gente traz a questão de pessoas físicas que erram e acertam, a gente também está trazendo uma questão de conexão com o cliente, de humanização do processo, em que eu converso com o meu cliente de uma forma pessoal, amigável. Um caso muito grande no Brasil é o caso da influenciadora e empresária Boca Rosa, ou Bianca.
A Bianca, pra mim, é um dos maiores exemplos de pessoa que soube gerenciar a comunidade dela, as pessoas que seguem ela, pra fazer milhões. A Misha começou com um canal no YouTube em que ela fazia maquiagens em casa. E, gente, se vocês pegarem os primeiros vídeos dela, a casa dela era muito precária mesmo. Mas ela fazia ali o que ela gostava, mostrava, conversava com o pessoal, ela era muito espontânea. E essa espontaneidade foi conquistando as pessoas. Ela foi ganhando seguidores cada vez mais, até que ela conseguiu chegar num patamar que ela criou a própria linha de maquiagem. E ela também tem uma linha de produto capilar. Andou 2 anos para ela lançar a própria marca de roupa também. E quando ela cometeu um grave erro, lá em 2021, no Big Brother, todo mundo caiu de pau nela. E ela soube ser humilde o suficiente para pedir desculpa da forma correta, refazer o nome dela, e a partir desse movimento ela conquistou ainda mais pessoas. Ela foi extremamente transparente e ela soube trabalhar de uma forma extremamente resiliente essa questão do relacionamento com as pessoas, de fazer todo mundo entender que ela também é um ser humano, que ela também erra, ela tem esse direito. Ao contrário, nós temos o caso da Virgínia, que também é do mesmo nicho, né? A Virgínia lançou uma marca de maquiagens recentemente e foi uma catástrofe. A boca do balão estourou quando a influencer e maquiadora Karen Bacchini lançou um vídeo no YouTube mostrando como que era, né? Fazendo um review das maquiagens da Virgínia e que a maquiagem basicamente se destrói no rosto dela. Karen até tentou defender, mas não funcionou. E aí pegou todo mundo porque a maquiagem é de R$200 pra cima. Uma qualidade patética. A Virgínia, ao invés de seguir a cartilha da Boca Rosa, ela resolveu tentar sair por cima, não pediu desculpa, não deu reembolso de ninguém, fez um monte de promoção das maquiagens dela, na tentativa de dovar aquilo que tava lá. E ainda teve a audácia de aparecer numa live falando que a melhor maquiagem do Brasil é a dela. E junto com tudo isso, a gente tem a política do cancelamento. E quando um influenciador e uma pessoa relevante na sociedade comete o mínimo deslize, as pessoas vão te cancelar muito no Twitter. E é muito mais fácil você dar a volta por cima quando você é uma pessoa do que quando você é uma empresa. Falando em corporações, você deve ter visto um dos inúmeros casos que aconteceram de demissões em massa nos últimos meses. Isso não vai ser um vídeo para descascar a questão das corporações e como que elas estão tentando baixar o salário das pessoas fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero falar sobre esses profissionais que estão ficando desempregados, estão saturados de serem peão brinquedo na mão das corporações, decidem que vão fazer por conta própria e viram MEIs e microempresas, prestadores de serviço. E isso levou a um ponto que hoje 99% das empresas do Brasil são MEIs ou microempresas. Ok, deu muito contexto. Agora a gente precisa entender o que fazer com essas informações, certo? Primeiro eu quero trazer de novo aquelas palavrinhas lá do mundo Bunny. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Como lidar com isso? Primeiro nós vamos falar da questão da fragilidade. Para nós ficarmos reduzindo a fragilidade que nós temos, que o mundo tem, a nossa sociedade tem, nós precisamos primeiro entender que não é sobre criar mecanismos que tapam o sol com a peneira, mas é realmente ver quais são os pontos de fragilidade e reduzi-los. Então, digamos que você tem um diamante que ele tem uma ponta que tem todas as chances de ele bater no chão e quebrar. Ao invés de você gastar muito em ouro para poder revestir esse diamante e fazer com que ele não quebre, ou colocar carpete no chão, enfim, fazer N coisas que podem reduzir a quebra daquela ponta, você simplesmente lima aquela ponta até ela ficar redonda. Percebem aqui a diferença? Você gasta muito menos tempo e muito menos dinheiro. Mas como que eu sei como fazer isso? Você precisa se capacitar. Informação ainda é a chave do conhecimento. Você precisa da informação para que você gere conhecimento. E para isso você precisa estudar. Flávia, mas eu não gosto de estudar. Eu sinto muito, mas o mundo está caminhando para que isso seja o mínimo que as pessoas façam. Então, estar fazendo cursos, mentorias, coach, ir para a faculdade, fazer uma pós-graduação, um mestrado, fazer talvez um técnico, você precisa estar se capacitando para você ter mais informações para mitigar os riscos. E isso não quer dizer que os riscos não vão deixar de existir, porque a gente está falando de um mundo não linear e incompreensível, lembra? A gente precisa também trabalhar a nossa resiliência. E como que eu trabalho a minha resiliência? Não criando robustez. O melhor exemplo para vocês entenderem robustez é falar dos Power Rangers. Eu sei, é meio tosco, mas pensa comigo.
Vocês acham que, em caso de um monstro daquele dos Power Rangers fazer um movimento super rápido e ágil, não sei o que, quem é que conseguiria se livrar de uma forma mais rápido? As pessoas, quando eles estão ali, né, com aquelas roupinhas bonitinhas, tananã, ou o Megazord? Quando a gente reduz a robustez da coisa, a gente consegue ser mais ágil. Então, quando a ponta do diamante quebrar, você consegue rapidamente fazer com que aquilo seja mitigado ou reduzido o prejuízo. Dito isso, nós vamos para o segundo tópico, que é ansiedade. Como lidar com a ansiedade? O famoso autoconhecimento é a chave para que você esteja mais presente e consciente dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, das suas oportunidades e das suas ameaças. Aqui é uma tabela muito bonitinha para quem quiser fazer, que se chama análise SWOT. Você pode fazer isso tanto para uma empresa, para um produto, quanto para você. E o autoconhecimento, ele não vem só em forma de terapia. Apesar de que eu sou uma pessoa que acha que todo mundo deveria fazer terapia. Ah, não precisa de terapia. Você é o que mais precisa de terapia, se você acha que não precisa de terapia. O autoconhecimento, ele pode ser feito também por um método chamado Lean Startup. E que, na minha opinião, veio muito antes de ser esse nome bonitinho em inglês, que se chama estoicismo. Os estoicos, eles vêm com essa ideia de que o mundo não interfere no meu estado de espírito, porque eu tenho autocontrole. Eu sei o que eu sou, eu sei o que me deixa bem, o que não me deixa bem, e eu trabalho isso dentro de mim para que as coisas em volta não me atinjam, não me guiem. Porque quando a gente é muito reativo e as coisas determinam o nosso humor, significa que a gente não tem controle da nossa vida. As coisas em nossa volta é que determinam para onde a gente vai, com quem a gente fala, o que a gente faz. Nunca é uma decisão consciente. Isso também leva à questão da empatia. Essa palavra eu gosto de substituir por compaixão. A empatia, ela é um pouco tricky, porque a gente pode cair na cilada de achar que o outro pensa e sente como eu e gera um certo ruído de comunicação. Compaixão, ela é sumarizada numa frase que eu sempre falo, que é: tu não precisa entender, tu só tem que respeitar. Tu não precisa entender por que eu tô triste, tu só tem que respeitar o meu sentimento. Não precisa entender o porquê que eu não quero, tu só tem que respeitar a minha decisão. Quando a gente parte desse princípio da compaixão e não da empatia, a gente deixa de tentar entender as pessoas e a gente passa a respeitar que as pessoas não vão fazer o que a gente quer, que a gente não tem que fazer o que os outros querem. Dessa forma, a gente reduz a ansiedade, porque a gente deixa de ter muitas variáveis de possibilidades, sabendo que elas vão acontecer, o mundo está assim. A gente passa a saber que, por mais que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu sei que eu tenho capacidade para lidar com qualquer coisa que vier. Não linearidade. Primeiro, para você conseguir trabalhar num mundo que acontece 1000 coisas ao mesmo tempo, que existem 1000 realidades paralelas, a gente vai falar de contexto. A globalização fez com que a gente ficasse ligado no que acontece em todo o mundo. Só que nem toda informação que chega até nós é realmente relevante para eu fazer o meu trabalho. Isso foi uma coisa que eu adotei muito nas últimas eleições. Eu vivia pedindo para as pessoas não me falarem o que estava acontecendo. E aí todo mundo ficava: nossa, Flávia, tu tá se alienando, tu tá fugindo da realidade. Na verdade, não. O que eu fazia? Eu entendi o meu contexto, eu entendi a minha realidade, entendi os candidatos que faziam sentido para essa realidade, defini todos eles e é isso aí. Discussão nenhuma ia fazer eu mudar de decisão. Na verdade, só ia fazer com que eu ficasse mais ansiosa e estressada. A minha parte eu fiz, o resto é isso. Eu sei que eu tenho capacidade de lidar com o que vier. Entender o seu contexto local faz com que você tenha um impacto global muito maior e muito mais saudável. Pare de tentar salvar as crianças da Somália. Tente salvar aquele mendigo que mora na sua esquina. Outra coisa que é muito importante para a gente trabalhar não linearidade é a questão da adaptação. Existe uma diferença entre adaptação e resiliência. Resiliência, ela acontece quando alguma coisa ruim aconteceu e eu tenho que lidar com aquilo, porque aquilo não vai deixar de existir na minha vida. A adaptação, ela vem com uma mudança que aconteceu, que ela não é nem positiva e negativa, ela só existe, e eu preciso me adaptar para conseguir viver num mundo novo. Por exemplo, o ChatGPT. Se você acha que a sua profissão vai ser impactada drasticamente e negativamente pelo ChatGPT, pela inteligência artificial, provavelmente ela vai. E o que você vai fazer sobre isso? Você vai ter que buscar se adaptar.
Então, as pessoas que têm síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, Gabriela, não vão conseguir viver neste mundo. Pessoas assim vão ser, infelizmente, marginalizadas. Então, entender o seu contexto e se adaptar a ele para que, mas não é o contexto que eu quero viver em outro. Então, cria um plano para você sair desse contexto e ir para o outro contexto. Mas neste momento presente que você está nesse contexto, você precisa tirar o melhor dele para que você consiga ir para o outro contexto. Senão você vai ficar presa nesse contexto para sempre. E por fim, a incompreensibilidade. Lembra quando eu falei da Bianca, da Boca Rosa? Em que ela foi transparente com o público para as pessoas entenderem melhor a situação. No fim, ela acabou tendo ainda mais pessoas seguindo elas e conseguiu aumentar o patrimônio dela consideravelmente. Palavra-chave, transparência. E quando eu falo de transparência, não é sobre você se expor completamente, mas é sobre você abrir uma janela certa, no local certo, para a pessoa ver o que você quer e que ela precisa ver para fazer as coisas da melhor forma. 99% dos problemas de relacionamento é porque eu assumi que uma coisa era óbvia e eu não falei. E isso dói admitir. Eu mesma era uma pessoa que eu sempre falava que era óbvio. E eu tive que aprender, eu aprendi com meu pai, que ele sempre falava, óbvio pra quem? Quem nunca, né? Vivenciou um pai que veio, filha, porque aqui não tá acontecendo, o que tá acontecendo com o meu celular? Porque eu apertei um botão e não sei o que. Eu fico, pai, é óbvio que é só fazer isso aqui, né? É óbvio pra quem, Flávia? Eu sempre me irritei muito com essa frase, eu sempre ficava muito frustrada, tipo, é óbvio que é óbvio. Até que um dia eu comecei a parar para prestar atenção que eu era tirada pra louca por muita gente simplesmente porque pra eles era óbvio na cabeça deles, mas pra mim não era. Sempre que uma pessoa fala, porque é óbvio, eu sempre digo, óbvio pra quem? E aqui eu trago uma sugestão muito boa, que é, me explique como se eu tivesse 4 anos de idade. Me diga o óbvio. Porque senão as pessoas vão ter que fazer um retrabalho de coisas que pra ti era óbvio, mas porque tu não falou, comprometeu o trabalho da pessoa. Também tem a questão de que, às vezes, no relacionamento, eu parto de um princípio de que eu gostaria que a pessoa fizesse alguma coisa, mas eu não expresso porque ela tem que ler nas entrelinhas o que eu tô querendo dizer, eu tô mostrando de todas as formas, e ela não captou a mensagem, e aí tu fica frustrada. Óbvio pra quem? Me explique como se eu tivesse 4 anos de idade. Me explique como se eu fosse uma criança que não sabe nada de nada. Dessa forma, a incompreensibilidade passa a ser compreensível, porque eu tenho informação suficiente para lidar com essa realidade, eu tenho capacitação para poder desenvolver algo dentro do meu contexto. A última palavrinha que eu trago aqui para incompreensibilidade é intuição. E não tô falando de intuição feminina, não tô falando de intuição divina, eu tô falando da intuição científica. A intuição nada mais é que uma capacidade do nosso cérebro de trazer à tona informações que são relevantes para o contexto do que está acontecendo, em que ele deixou armazenado lá, nunca teve uma importância relevante, mas agora é importante, então pega aqui essa informação. Faça algo sobre isso rápido. Você precisa agir rápido. O problema é que a gente vive numa sociedade que quer racionalizar tudo que a gente fala. Uma pessoa que é intuitiva é vista como uma pessoa ingênua, uma pessoa meio ignorante. Eu sei que eu sei, mas eu não sei dizer o porquê. Eu faço assim, mas eu não sei dizer o porquê que eu fiz assim. E funciona. Então por que tu tá me questionando? Eu vou explicar para vocês a intuição de uma forma super fácil. Vamos imaginar um ficheiro que ele é vertical. As pastas de cima são as pastas que você utiliza mais. As pastas de fácil acesso. Informações que você precisa no dia a dia para realizar tarefas repetitivas e que são ordinárias, mas que acontecem com uma certa frequência. Essas são as pastas que ficam na parte de cima, tá? O seu cérebro, ele consegue armazenar muito mais informação que você consegue captar nas pastas de cima. Porque ele vai passando as pastas que não são tão utilizadas para baixo, para um nível mais inferior. Mas não quer dizer que essas pastas não existam. Significa somente que o teu cérebro não vê uma utilidade de manter essas pastas em cima. Ele otimiza a energia dele. Aí vem o pulo do gato. Você se coloca numa situação de risco em que você racionalmente não sabe operacionalizar, o seu cérebro ele vai fazer uma ligação super rápida, que é feita pela amígdala cortical, que é responsável pelos nossos instintos. Ela corta a nossa passagem de informação pela metade do tempo, só que ela traz as coisas de forma instintiva.
o que tá lá embaixo do ficheiro. E aí a gente age num impulso. Só que na realidade não foi algo que veio uma inspiração divina para resolver aquilo. Foram informações que você já obteve, informações que você viu em algum lugar, que você ouviu de outra pessoa e que você armazenou lá embaixo no seu ficheiro. E quando foi conveniente, o teu cérebro trouxe ela para cima. Então, estar ligado na intuição faz com que você não dependa dela somente em momentos de super estresse. Porque tem muitas empresas que já perceberam que esse tipo de informação só vem à tona quando a gente é colocado em situações de extremo estresse, em situações que eu chamo de panela de pressão. Então, eles colocam prazos apertados, eles te sobrecarregam, porque eles querem que você faça esse movimento de ir para o fundo do seu ficheiro e traga essas informações que são extremamente diferenciais dentro do mercado. Só que existem métodos de você trabalhar a sua intuição sem ser por meio do estresse, porque a longo prazo isso é insustentável. Nós, seres humanos, não fomos feitos para estar constantemente estressados. Já tem algumas pessoas percebendo isso, que a gente se desenvolve muito mais quando a gente medita, quando a gente pratica exercício físico, quando a gente dorme o suficiente, quando a gente socializa, sai do nosso contexto de trabalho, conversa com as pessoas, quando a gente brinca. Brincar é fundamental. Eu sou uma pessoa bem brincalhona, eu sou uma pessoa que tá sempre fazendo piada, que tá sempre jogando joguinho, vendo desenho animado. Eu sou esse tipo de gente. Sou designer, né? Acho que faz parte da minha personalidade profissional. E tem muitas pessoas que são adultas como eu, que olham isso como se fosse infantil. Mas quem é mais criativo do que uma criança? Quem é mais inovador do que uma criança? Pega um pedaço de pau e quando vê, aquela criança montou toda uma brincadeira com aquilo. Isso é resiliência, isso é adaptação, é voltar às nossas origens da infância. Se você gostou desse vídeo, então fica ligado, porque semana que vem vai ter a parte 2, que vocês votaram no Instagram que vocês preferiam que fossem 2 partes do que um vídeo só. Então eu decidi dividir esse vídeo e semana que vem eu coloco a segunda parte, em que eu vou estar falando realmente do profissional do futuro e como que você pode estar se preparando para estar se inserindo neste novo mundo que já está acontecendo. Então eu vejo vocês semana que vem na parte 2 deste assunto super importante e relevante.